Você já parou para pensar em quantas vezes você diz algo sem pensar nas consequências? Talvez em uma conversa despretensiosa ou numa situação estressante, você acaba falando algo que, no fundo, sabe que não deveria. Pode ser uma fofoca, uma opinião mal colocada ou até uma mentira para evitar um desconforto momentâneo. Mas você já percebeu como essas palavras podem afetar seu relacionamento com os outros? Ou como elas podem até mesmo minar sua reputação, sua paz de espírito e até a confiança que os outros depositam em você? E se eu te dissesse que há algumas frases que as pessoas verdadeiramente inteligentes nunca dizem? Se você começar a evitar essas palavras, pode mudar completamente a forma como é visto e, mais importante, como você se vê. Agora, antes de você continuar, pense nas últimas conversas que teve. Alguma vez você já disse algo que, ao refletir, percebeu que não deveria? Ou, talvez, já tenha ouvido alguém falar algo que ficou na sua mente como uma marca. Isso é o que acontece quando palavras erradas são ditas. Elas têm poder, e esse poder pode ser destrutivo. Vamos começar pelo começo. Imagine que você está em uma roda de amigos, conversando sobre algum assunto e, de repente, alguém começa a soltar fofocas. O que você faz? Se você se envolve na conversa, acredite, você está compartilhando mais do que deveria. Fofocas são como veneno disfarçado de entretenimento. Elas parecem doces no início, mas rapidamente se tornam uma bagunça. Uma fofoca, por mais inofensiva que pareça, pode destruir reputações, relações e, o mais importante, sua imagem perante os outros. E as pessoas mais inteligentes sabem disso. Elas sabem que não vale a pena gastar energia discutindo a vida alheia. Elas não se envolvem em fofocas porque compreendem que, a longo prazo, elas não constroem nada. Fofocar é como construir castelos de areia. Pode até parecer interessante por um tempo, mas assim que a maré chega, tudo desmorona. A chave aqui é simples: evite fofocar. Se alguém começar, mude de assunto, ou, se necessário, se retire da conversa. Use sua inteligência emocional para perceber quando está sendo puxado para uma armadilha de palavras fúteis. E se você se encontrar tentando espalhar algo sobre alguém, pare e pergunte: isso realmente vai agregar alguma coisa de bom? E por falar em palavras que podem fazer mais mal do que bem, vamos para o segundo ponto: falar por impulso. Você já se pegou falando algo sem pensar? Como se as palavras saíssem antes de você realmente processar o que estava acontecendo. Isso é uma armadilha comum, especialmente em situações tensas ou estressantes. Falar por impulso é o oposto de ser inteligente emocionalmente. Em vez de agir de forma reativa, pessoas inteligentes sabem que o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que temos. Quando você responde com raiva, por exemplo, você não está resolvendo nada, está apenas alimentando a chama. Imagine que você está numa discussão acalorada com alguém e, sem querer, diz algo que pode prejudicar o relacionamento. Se você se acalma antes de responder, pensando nos efeitos a longo prazo, você tem muito mais chances de manter o controle da situação. Pessoas inteligentes sabem que, antes de falar, é necessário dar uma pausa. Simplesmente pare e respire. Tente contar até 5 antes de abrir a boca. Isso pode parecer simples, mas esse pequeno truque pode mudar a forma como você lida com conversas difíceis e evitar que você diga coisas das quais se arrependerá depois. Uma simples pausa pode ser a diferença entre manter ou perder um relacionamento. Agora, se você já se pegou falando por impulso, não se culpe. Todos nós já fizemos isso. Mas, ao tomar o controle sobre suas palavras, você começa a dominar a arte de falar com inteligência. Mas, se você acha que falar por impulso é o pior que pode acontecer, espere até falarmos sobre o próximo erro: mentir. A mentira pode parecer algo inofensivo, um jeito de evitar um conflito ou salvar uma situação desconfortável. Mas, no fundo, mentir é como construir um castelo de cartas. Cada mentira é uma carta, e quanto mais você adiciona, mais instável a estrutura fica. No final, um pequeno sopro pode derrubar tudo. E é exatamente isso que acontece quando você mente. As mentiras podem parecer fáceis de contar no início, mas, mais cedo ou mais tarde, elas começam a criar fissuras que destroem a confiança que as pessoas têm em você. Pessoas inteligentes sabem disso e, por isso, evitam mentir. Elas entendem que, mesmo quando a verdade é difícil de ouvir, ela sempre é a melhor opção a longo prazo. Claro, não estamos dizendo que você precisa ser brutalmente honesto o tempo todo, mas, ao escolher a honestidade, você fortalece suas relações, não as enfraquece. Além disso, a mentira tem um custo. Ela pode parecer como uma saída fácil no momento, mas ela leva embora algo muito mais precioso: a credibilidade. Então, se você já se pegou mentindo para escapar de uma situação, lembre-se,
Ao ser honesto, você não só mantém a sua integridade, mas também ganha o respeito das pessoas ao seu redor. Agora, vamos falar de outro erro que frequentemente passa despercebido: falar sobre sua vida financeira. O que você realmente ganha e quanto você tem no banco são questões privadas, não para discussão em qualquer roda de conversa. Falar sobre dinheiro é, na maioria das vezes, uma forma de chamar atenção para si mesmo, seja para se vangloriar, seja para provocar inveja nos outros. Mas uma pessoa inteligente sabe que manter seus ganhos e posses em segredo é mais sábio. Isso não significa ser esnobe ou esconder seu sucesso, mas simplesmente proteger sua privacidade. Detalhes financeiros íntimos podem gerar ressentimentos, desconfiança e até inimigos. Você sabe o que acontece quando alguém fica sabendo quanto você ganha? Eles começam a projetar suas próprias inseguranças em cima de você. E o que acontece com isso? Em vez de trazer admiração, você acaba criando uma situação desconfortável. Portanto, a estratégia é simples: mantenha seus detalhes financeiros para si mesmo. Se alguém tentar sondar, seja educado, mas firme. Diga algo como: eu prefiro manter minha vida financeira privada. Espero que você entenda. Isso mantém o respeito e, ao mesmo tempo, te protege de julgamentos ou situações complicadas. Mas então, o que mais as pessoas inteligentes nunca dizem? Provocações. Já teve alguém tentando te provocar, testando seus limites? Às vezes, as pessoas tentam nos provocar apenas para ver nossa reação. E em um momento de fraqueza, podemos cair na tentação de reagir de maneira impulsiva. Mas pessoas inteligentes sabem que, quando provocados, a melhor reação é nenhuma. A provocação é como uma tentativa de tirar você do centro, de fazer você reagir. E se você reagir com raiva ou impaciência, você só está dando poder para quem está tentando te desestabilizar. O segredo está em manter o controle emocional. Não é fraqueza não reagir, é sabedoria. Se alguém te provoca, use o humor como defesa. Um sorriso, uma resposta leve, pode acabar com a provocação em segundos. Além disso, ao não reagir, você demonstra maturidade emocional, o que só agrega à sua imagem. Responda com calma, ou até simplesmente não responda, e observe como isso desarma qualquer tentativa de te afetar emocionalmente. Agora, mais um erro que muitos cometem: falar com raiva. A raiva é uma emoção natural, mas é uma emoção destrutiva quando não controlada. Imagine que a raiva é como um incêndio. Se você deixa esse fogo se espalhar, ele pode destruir tudo ao seu redor. Quando você fala com raiva, é como se estivesse alimentando esse incêndio, queimando relações e oportunidades que poderiam ser construtivas. Por isso, pessoas inteligentes sabem que, quando estão com raiva, o silêncio é a resposta mais sábia. Se você sentir o impulso de falar de forma agressiva, pare, respire fundo, concentre-se. Talvez o melhor a fazer seja esperar o momento certo, em que suas palavras serão mais eficazes. Controlar a raiva não significa suprimir suas emoções, mas aprender a canalizá-las de forma saudável, de modo que elas não prejudiquem você ou as pessoas ao seu redor. No fundo, o autocontrole é um reflexo de sabedoria. Agora deixe-me perguntar: quantas vezes você se pegou compartilhando demais nas redes sociais? Publicando algo que, mais tarde, se arrependeu? O erro de compartilhar detalhes íntimos nas redes sociais pode parecer inocente, mas com o tempo ele pode gerar sérios problemas. Às vezes, as redes sociais fazem com que pensemos que todos estão interessados nos detalhes da nossa vida, mas, na realidade, quanto menos você compartilha, mais respeito você ganha. Pense nas redes sociais como uma vitrine. Nem tudo o que você tem deve ser exposto. Proteja a sua privacidade, especialmente com questões pessoais. Não se esqueça que as redes sociais são públicas, e o que você posta pode ficar lá para sempre. Um bom conselho é separar sua vida